Olá, meus amores. Hoje vamos trabalhar o livro Buriti mais Matemática para o quinto ano, tá certo? E vamos dar continuidade ao conteúdo Ampliação e Redução de Figuras, tá bom? Na página 96 e 97, tá? Aí no sexto quesito tem assim: Maiara estava desenhando polígonos em um Software de geometria dinâmica em seu computador. Ela desenhou um quadrilátero e quer desenhar outro que represente uma ampliação do primeiro quadrilátero. Aí aqui está Maiara desenhando em seu computador, tá certo? Ela desenhou essa figura geométrica aqui, ó, tá bom? Ela reproduziu outro quadrilátero. Por que quadrilátero? Porque tem 4 lados, tá certo? Como esse, usando o recurso de copiar e colar do programa. Obteve assim 2 quadriláteros de mesma medida de lados e de ângulos internos. Veja a figura ao lado. Então, ela copiou e colou e formou 2 quadriláteros, tá certo? Com o objetivo de obter uma ampliação, Maiara esticou os lados do segundo quadrilátero. Veja a seguir os quadriláteros que ela obteve. Então, ela pegou esse segundo aqui e, para ampliar, ela esticou os tamanhos dele, tá certo? Aí ela formou essa figura aqui. Essa é a figura original e essa figura que ela ampliou, tá bom? Letrinha A. O que aconteceu com os ângulos internos do segundo quadrilátero quando Maiara esticou seus lados? Olha só, os ângulos internos, a gente já viu que é isso aqui, tá bom? Essa parte aqui de dentro são chamados de ângulos internos, tá? Que é a parte de dentro. O que aconteceu com eles nessa figura ampliada? Eles continuaram do mesmo tamanho? Eles aumentaram? Eles diminuíram? O que foi que aconteceu, tá? Então, o que aconteceu com esses ângulos foi que suas medidas foram alteradas, foram modificadas, ó. Tá vendo? Essa aqui mesmo aumentou o tamanho dela, tá? Então, as medidas dos ângulos foram alteradas, tá bom? Letrinha B. O segundo quadrilátero representa uma ampliação do primeiro quadrilátero. Justifique sua resposta. Isso aqui representa a ampliação desse? Nós sabemos que, para uma ampliação ou redução, as medidas dos lados têm que duplicar do mesmo tamanho, ou triplicar, tá certo? Duplicar ou triplicar do mesmo tamanho. Por exemplo, se aqui eu aumentei 3, aqui também eu tenho que ter aumentado 3, tá? 3 aqui, 3 aqui. Aqui também 3, aqui também 3, aqui também 3. Se eu aumentei 2, aqui eu tenho que aumentar 2, 2, 2 e 2, tá? Então, o tamanho que aumentar tem que ser igual para todos os lados. Se não for igual, não acontece uma ampliação ou uma redução, tá bom? Então, a resposta é pessoal, porém, podemos dizer que o segundo quadrilátero não representa uma ampliação do primeiro, pois os lados não foram ampliados na mesma proporção, tá certo? Não tiveram os lados ampliados na mesma medida, como eu falei antes. Se aqui eu aumentar 2, aqui eu tenho que aumentar 2, 2 e 2, tá? Para que haja uma ampliação. Letrinha C. Converse com professores colegas sobre o modo como Maiara construiu essa ampliação. Resposta pessoal, tá? O que será que Maiara fez nessa ampliação? Ela aumentou esse lado aqui e não aumentou esse. Será que algum lado ela permaneceu do mesmo tamanho? Como os lados ficaram com tamanhos diferentes, ó. Maiara, com certeza, ela aumentou 2 lados e 2 lados não. Ou ela aumentou em tamanhos diferentes, tá? Por isso que não houve uma proporção. Porque para haver uma proporção, uma ampliação, no caso, os lados têm que ter a mesma proporção de alteração dos tamanhos, tá certo? Na página 97, temos o 7 quesito que tem. Após construir o quadrilátero, Maiara descobriu outra função do software que estava utilizando, tá? Aí veio. Essa função aqui permite construir um polígono regular qualquer. Para isso, basta construir um segmento de reta que será um dos lados do polígono e indicar a quantidade de lados que tal polígono terá. Então, Maiara quer construir o desenho de um pentágono, porque tem 5 lados, tá? Pentágono regular
e vai usar a função descrita acima. Assim, ela construiu um segmento de reta de 3 centímetros e indicou que o polígono deveria ter 5 lados. Veja ao lado o pentágono que ela obteve, tá? Regular porque os lados têm o mesmo tamanho, tá certo? Então, são 5 lados de 3 centímetros. Ela obteve esse pentágono aqui. Ela descobriu que, ao mexer no comprimento do primeiro segmento construído, as medidas dos ângulos internos do pentágono não mudam. Além disso, ela descobriu que, se dobrasse a medida desse segmento, as medidas dos outros lados também dobrariam, tá? Então, o ângulo não mudou o tamanho, tá certo? Continuou. E se ela mudar o tamanho dos lados, dobrar, tá certo? O tamanho do lado, a medida desse segmento dos lados também dobrariam, tá certo? Aí a letrinha A. Com essa ferramenta, a Maiara conseguiria obter uma ampliação ou uma redução desse pentágono. Converse com o professor e os colegas. Sim, com essa ferramenta ela poderia ampliar ou diminuir o tamanho desse pentágono, tá certo? Porque ela vai mexer nos lados igualmente. Para aumentar ou diminuir, ou seja, para ampliar ou reduzir uma figura, temos que mexer nos lados igualmente. Então, a resposta é sim, pois vai mexer nos lados igualmente, tá certo? Letrinha B. Se ela quiser que as medidas dos lados desse pentágono sejam reduzidas pela metade, qual deveria ser a medida do primeiro segmento construído? Seria 1,5 centímetros, porque se a medida inicial é 3 centímetros, a metade de 3 para ser reduzida é 1,5, tá certo? Letrinha C. Indique o que Maiara deve fazer para obter um hexágono de 3 lados, de 3 centímetros de lado, e outro hexágono que tem os lados medindo o dobro de 3 centímetros. Hexágono é um polígono de 6 lados, tá certo? Então, aqui está um polígono de 6 lados, cada um com 3 centímetros. E depois, para ela dobrar, ela vai pegar o quê? Esse 3 vezes 2, que é igual a 6. Depois, ela iria desenhar outro hexágono. Em vez de a medida ser 3 centímetros, seria 6 centímetros, tá bom? Então, ó, um hexágono de 3 centímetros de lado e outro hexágono que tem os lados medindo o dobro de 3 centímetros, tá? Ela teria um segmento de reta com 3 centímetros e 6 lados. Depois, ela pode dobrar a medida e obter outro hexágono, tá certo? Esse hexágono seria o quê? 6 lados de 6 centímetros, porque seria o dobro, tá bom? Um hectógono. Hectógono é porque tem 8 lados, de 2 centímetros de lado. E outro que tem os lados medindo a metade de 2. Então, seria um segmento de reta medindo 2 centímetros com 8 lados. E outro octógono, né? De 1 centímetro de cada lado, ao dividir pela metade, a medida do segmento de reta, tá bom? Então, um segmento de reta medindo 2 centímetros com 8 lados, e o outro, como é uma metade, ó, vai reduzir. A metade de 2 é 1. Então, vai ser 8 lados de 1 centímetro, tá certo?